Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Sr. Antônio Onofre. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Elaine Oliveira. Boa noite também, Silvano Braga. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Marceleia, Guilherme e Luciano. Boa noite também, Cecília e Reinaldo. Boa noite, Selma e Dinho. Olá, Filomena. Boa noite. Leda Lovato, boa noite também Elisângela, Anita e Clarindo, boa noite. Sr. Antônio Pazotto, boa noite, seja bem-vindo, como sempre. Sr. Luiz Alberto, boa noite também. Boa noite, Oneida Alves, Dona Leopoldina. Cláudia Honor e Eliane, boa noite para vocês. Olá, Iraci Rosa, boa noite. Ronaldo Fac, boa noite, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite também, Maria Geralda, seja bem-vinda. Olá, Marinha, boa noite. Valdete, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Célia, boa noite. Boa noite também para Adriana Dantas, Andréia, Dona Wanda e sou Edivaldo, sejam bem-vindos. Mariângela, boa noite também. Joana Carneiro, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, Celeida, boa noite. Lourdes, boa noite, seja bem-vinda. José Ricardo, boa noite também para você, seja bem-vindo. Olá, Rosali, boa noite. Edna Bueno, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Amanda Lavez, boa noite. Maria das Graças, boa noite também para você, o pessoal aí de Itamogi, né? A Anitta e o Clarindo já cumprimentamos. Daniele Diamantino, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Tuca, boa noite. Boa noite também, Cris. Vamos então fazermos a nossa prece, pedindo a permissão à espiritualidade, né? Boa noite também, Edemilson Benassi, boa noite, Yara Silva, sejam bem-vindos. Façamos então, meus queridos companheiros, a nossa prece pedindo a essa espiritualidade maravilhosa a permissão para nós iniciarmos as reflexões dessa noite, né, Luísa Nalim, boa noite. Que bom, ótimas notícias, Valdete, e com certeza vai se recuperar ainda mais, que as nossas energias, as nossas vibrações cheguem até ela e a todos os familiares, como sempre. E é claro, a gente já coloca aqui no nosso caderninho de orações, de intenções, e a espiritualidade leva sim para todos aqueles que estão necessitando esta energia e essa vibração, esses ectoplasmas necessários para essa plena recuperação. Bem, meus queridos amigos e companheiros, que nós possamos agora nesse instante levando um pouco mais o nosso pensamento, um pouco mais porque eu sei que todos vocês, a partir do momento que já estavam aí aguardando, esperando o início, já estavam conectados com a espiritualidade, já estavam conectados com Cristo, já aguardavam o nosso encontro, e isso já é uma elevação de vibração, já é exatamente uma oportunidade de nós nos desvincularmos do mundo corporal que nos envolve. Nesses instantes, a vida espiritual tão necessária, como nós vimos no nosso estudo de ontem,
para darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a preocupação, ou melhor, a ocupação em determinados momentos com as questões espirituais são de extrema importância para nós. E ou representa um verdadeiro banquete, um alimento para o fortalecimento do espírito. E é claro, nós nos colocamos sempre em elevação. Nós nos colocamos sempre numa vibração superior. E a assistência não nos falta jamais. Que nós possamos, portanto, nesses instantes, abrir a nossa mente, o nosso coração e nos colocarmos em condições de assimilar um pouco mais de informação, de conhecimento, porque são estes que nos fortalecerão cada vez mais. É o conhecimento das leis que regem o universo, é o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual que nos cerca, que vai nos dando o sustentáculo para nós vencermos e superarmos a nós mesmos, aos nossos defeitos e dificuldades, os nossos próprios vícios e atingirmos esta tão sonhada felicidade através da evolução. Que a paz deste Mestre incomparável permaneça no nosso coração, na nossa mente. Tome conta completamente do nosso lar, de todas as pessoas que fazem parte da nossa família, sobretudo aquelas mais necessitadas física e espiritualmente, e por que não emocionalmente. Que todas essas pessoas e espíritos cujos nomes se encontram no nosso caderninho de intenções, que a espiritualidade leve até eles uma parte deste carinho e deste abraço fraternal que nós dedicamos, e que também consigam o restabelecimento da sua energia e da sua conexão com o Criador. Que assim seja. E é exatamente aquilo que nós sempre fazemos, aquilo que nós sempre pedimos, e nós nos fortalecemos em tudo isso, né? Boa noite, Jossanã, Luciene Naves, boa noite também, Eveline, Roberta, Gabi, Vitor, olá, Andréia, Olga Colasso, boa noite. Que bom que você está também se sentindo bem fortalecida, Olga. Continue aí recebendo as nossas energias, as nossas vibrações e este apoio da espiritualidade, como sempre, infalível. Gente, dando sequência aqui então à nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos encerrando este capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, nas mais diversas formas que eles interferem, e a gente está fechando aqui com aquele tema dos pactos, dos feiticeiros, e uma única questão sobre as bênçãos e maldições, e a gente vai fechar, e no próximo encontro nós já estaremos trabalhando as questões relacionadas às ocupações, às missões e ocupações dos espíritos. Também, é claro, todos os temas são de muita importância e relevância. E nós paramos justamente naquele ponto onde, trabalhando ou tentando entender um pouquinho sobre este poder oculto, Kardec questionou a espiritualidade, e com certeza questionamentos que nós também faríamos, sobre esta possibilidade de alguém, com o auxílio de um espírito, fazer o mal para alguém. Ah, com certeza, maninha, com certeza sempre. Fazemos o mal para alguém. Seria possível? E aí a resposta da espiritualidade foi direta e nós identificamos, né? Deus não permitiria. É claro, gente, nós precisamos aprender a confiar na justiça divina, nós precisamos aprender a confiar na providência divina, nós precisamos desenvolver cada vez mais esta nossa fé, principalmente reconhecendo a perfeição em tudo aquilo que existe.
Talvez essa seja uma das grandes dificuldades da criatura humana. Reconhecer esta perfeição em tudo que existe. E não seria possível, não seria crível, porque a gente sempre diz, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então não seria crível para ninguém essa possibilidade de alguém prejudicar uma outra pessoa. Claro, se aquela outra pessoa não tiver que passar por esta prova, né? Boa noite, Vânia. Boa noite também, Adaí. Boa noite para o seu companheiro, Adaí. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Então, isto é algo que a gente precisa trazer sempre na mente, no coração. Essa certeza, tudo se encaixa. Ah, mas Edson, tal acidente... Opa, peraí. Acidente, como muitos pensam, não existe. Se aconteceu, estava dentro do desdobramento da vida daquela pessoa. Se não tivesse, algo teria desviado ela daquele caminho, algo teria tirado ela daquele local, aquilo não teria acontecido de jeito nenhum. Ah, mas fulano fez um feitiço, fulano fez, muito comum dizer, fez uma macumba. Não, gente, não é possível espírito encarnado e desencarnado fazer o mal para alguém que não mereça, que não tenha que passar por aquela situação. Então, nós paramos exatamente nesta questão. Na sequência, aí para aqueles que estão nos acompanhando, né, Helenice, boa noite, nós temos a questão 552, onde Kardec vai continuar nos seus questionamentos da espiritualidade, perguntar e querer saber o que nós devemos pensar de determinadas crenças, onde algumas pessoas entendem que outras possuem este poder de enfeitiçar. Será que é possível alguém enfeitiçar outrem? Olá, Gisela Goulart, boa noite. Seria possível? Nós poderíamos acreditar que existe alguém com um determinado poder mágico para enfeitiçar o outro? Gente, primeiro nós não podemos esquecer, a gente já falou aqui da questão das obsessões, principalmente estudando o livro dos médiuns. E o que é obsessão? A obsessão é aquela influência que um espírito exerce sobre o outro. Claro, pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, é a influência, mas a entender essa influência como feitiço, não, até mesmo porque todos são conduzidos pela lei de liberdade, possuem o seu livre-arbítrio e não existe nenhum tipo de atração sem uma afinidade. Então, nós vamos entender, ou melhor, nós vamos ter explicação para absolutamente todas essas possibilidades. Então, eu não posso dizer apenas e tão somente que alguém veio e enfeitiçou. Não, ele pode sim exercer uma influência sobre alguém, mas ninguém tem este poder magnético e mágico e que seja permitido por Deus para prejudicar uma outra pessoa. Não. Se nós temos essa ligação, a gente primeiro tem que se questionar. Por quê? Eu ainda tenho, eu ainda sinto, eu ainda possuo essas sensações, esses vícios para atrair espíritos da mesma natureza e aí me influenciar, tá? Então, essa questão do feitiço está muito ligada e vinculada às obsessões. É claro que eu vou abrir aqui um parênteses, sobretudo para aquelas pessoas que já estão acostumadas a ler algumas obras mais aprofundadas sobre o espiritismo e que vão ouvir falar, por exemplo, de ovoides ou de criaturas no mundo espiritual que são completamente subjugadas. Não é a questão do feitiço. E neste processo de subjugação há determinadas situações que os espíritos acabam reduzindo inclusive a forma perispiritual
de determinados seres, tá? Então, existe sim um conhecimento destas leis que regem os fluidos, e a gente vai ver na sequência as respostas da espiritualidade nesse sentido, mas alguém com um poder para enfeitiçar o outro, não, tá? Agora, é muito comum, né? Vocês sabem disso. As pessoas, quando estão apaixonadas, parece que elas sim estariam, entre aspas, enfeitiçadas. Será que o amor seria capaz de enfeitiçar alguém? O amor não. Ah, mas a paixão, sim, a paixão chega a enceguecer determinadas pessoas que acabam não tendo aquele domínio e o controle, e principalmente com essa influência e interferência dos espíritos na nossa vida, podem ampliar, podem aumentar o nível desta influência que nós acabamos muitas das vezes agindo. Não apenas e tão somente sozinhos, mas muitas das vezes manipulados pelos outros. Mas isso não é feitiço como se entende na origem da sua palavra. É apenas e tão somente conhecimento de um lado e ignorância ou falta de conhecimento do outro, das leis que regem o universo, das leis que regem os fluidos. Tá? Somente isso, né? Isaura, boa noite. Boa noite também, Marquinhos Pereira, sejam bem-vindos. Tá? Então, é isso que a espiritualidade responde para Kardec, justamente neste ponto. Não há essa possibilidade, ok? Clara Frias, boa noite também, seja bem-vinda. Agora, muita coisa que as pessoas, ou muitos fatos, episódios ou fenômenos que alguns reputam como mágicos, assim como existia no passado, como existe hoje, aqueles que ainda não conhecem, sobretudo as leis e princípios que a doutrina espírita procura nos ensinar, vão sim reputar muitos fatos ainda como fenômenos sobrenaturais. Mas, repito, é questão de ignorância ou da falta de conhecimento destas próprias leis. Nada que, como diz Kardec, a espiritualidade, um pouquinho de estudo não elimine. Ok? Seguindo, Kardec quer saber se seria possível, tá? Primeiro ele perguntou do feitiço, agora ele pergunta, poderia existir, por exemplo, alguma fórmula mágica, tá? Através do qual nós poderíamos, por exemplo, buscar, atrair e fazer com que os espíritos nos sirvam? Ou eu vou mudar a pergunta. Todos já ouviram falar, por exemplo, né, inclusive tem vários filmes, né, que falam sobre essas pessoas que em tese estariam possuídas pelo demônio. A gente já também falou sobre possessão, que é uma das modalidades de obsessão, de uma forma mais grave, que é a própria subjugação. Mas seria possível os exorcismos, ou seja, eu utilizar de determinadas fórmulas ou palavras que eu reputo mágicas e com isso dispor do concurso ou para afastar os espíritos? E a resposta da espiritualidade, ela diz que não. Isso são coisas que são consideradas para eles ridículas. Ridículas, e muitas, infelizmente, ou muitas pessoas ainda acreditam por conta da sua própria ignorância. Isso não passa de charlatanismo, gente. Por quê? Porque nós já falamos, os espíritos possuem livre arbítrio. Os espíritos, tanto os encarnados como nós, como os desencarnados, possuem liberdade. Você pode falar a fórmula que for, tá? Eles vão exatamente rir daquilo que você está tentando fazer. Agora, a gente já falou lá para trás, eu me esqueci o número da questão, não sei se é 274, alguma coisa por aí,
A gente já viu falar da autoridade moral irresistível. A autoridade moral, ela é irresistível segundo a espiritualidade. Não tem como espírito que está moralmente mais baixo do que o outro deixar de sofrer esta influência. Por isso que Jesus tinha facilidade em, entre aspas, expulsar esses espíritos obsessores, porque ele tinha a sua autoridade moral, e essa autoridade moral, como diz a espiritualidade, ela é irresistível. Agora, fórmulas, se repetir palavras, aquilo, gente, não funciona, tá? Por quê? Porque as fórmulas, simplesmente ou somente as fórmulas, não altera a ambiência ou o ambiente fluídico. O que vai afastar determinados espíritos ou o que vai atrair determinados espíritos é exatamente a nossa própria vibração. Só isso. Mais nada. Tá? Então, eu posso até ficar ali fazendo ou relendo algumas palavras em qualquer língua, tá? E a minha vontade, o meu desejo, a minha vibração, e em decorrência da afinidade que nós possuímos, eu posso atrair o concurso de algum espírito. Mas não são as palavras que estarão fazendo isso, como a espiritualidade responde para Kardec. Mas é aquilo que eu sinto, são os meus sentimentos, as minhas sensações, tá? As minhas paixões, os meus pensamentos, é isso que vai atrair os espíritos. Da mesma forma, eu posso, tá? Por isso que a gente nunca deve criticar, independentemente da religião. Às vezes a pessoa está simplesmente fazendo as suas orações e rezando, lembrando ali, né, de palavras repetidas. E ela pode alterar completamente o ambiente fluídico que a envolve com seus sentimentos. Então, não são as palavras que são mágicas, mas aquilo que a pessoa, que o espírito está sentindo. A Valdete já foi até lá conferir para nós, né, Valdete? Obrigado. Olá, Cidinha, boa noite, seja bem-vinda. Então, isso é o que a espiritualidade responde para Kardec. Não existe nenhum tipo de ritual, né, Marlene? Boa noite, seja bem-vinda. Não existe nenhum tipo de ritual. São os sentimentos, é as energias, é a vibração que exatamente faz isto, tá? Mas Kardec ainda insiste, mas por que tem pessoas, tem espíritos que sempre ditam aí fórmulas cabalísticas? Gente, é exatamente porque muitos vão se utilizar da credulidade dos mais ignorantes. Ora, se você pegar uma pessoa ignorante e de repente você falar para ela determinadas coisas, ou tentar convencê-la, ou convencê-la de que determinada fórmula é capaz de atrair isso ou aquilo, gente, ela vai acreditar de tal forma naquilo que não serão as palavras que farão este processo, mas a sua própria energia, a sua própria vibração e a sua crença. Olá, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. É a sua crença que vai fazer isso. Ela está com aquele desejo, aquela vontade tão forte que ela chega a repetir. Mas, de novo, são as palavras? Não. Por quê? Porque se ela não tivesse, ou se ela desacreditasse, ela poderia ficar repetindo o dia inteiro aqueles, entre aspas, mantras, que não resolveria o seu problema. É isso que a espiritualidade responde para Kardec aqui. Lógico que se você, dependendo da pessoa ou do espírito, eles vão falar, faz isso para mim, faz aquilo, repete isso, repete. E eles dizem, ó, vão ficar do lado de lá rindo, morrendo de rir daquilo que você está fazendo. Mas aquilo não tem efeito nenhum. O efeito vem do sentimento. Ok? O que são palavras para os espíritos? Praticamente nada. O que são palavras para nós? Nada mais é do que um símbolo através do qual principalmente nós nos comunicamos.
Só isso. Mas a gente se comunica e se afiniza muito mais, ou tão somente pelos pensamentos e sentimentos, e não por palavras. É o que a espiritualidade está falando para nós. Os espíritos vão interferir, vão influenciar na nossa vida? Vão, mas através de quê? Através desta afinidade. Tá? E aí vem a própria sequência na questão 554. Então, se eu falar da existência de um talismã, pode um talismã ter algum tipo de imantação, pode ter algum tipo de poder sobre alguma coisa? Tem até um livro, O Espírito, salvo engano, em Antônio Carlos, e psicografia da Vera Marinzec, se não me falha a memória, que chama O Talismã Maldito. É um livro muito simples, fácil de ler, e que traz exatamente as explicações do que consta aqui nessa questão. E eu tenho certeza que vocês vão lembrar também de outros livros e obras que vão falar sobre isso. Então Kardec quer saber, existe essa possibilidade? Eu falei que pelas fórmulas, pelas palavras, a espiritualidade respondeu que não. Mas se por um talismã, será que um talismã tem esse poder? Gente, da mesma forma, a espiritualidade não modifica a sua resposta. Por que não modifica a sua resposta? Porque a verdade está exatamente nessas palavras. E a verdade está, sobretudo, nos sentimentos, como nós estamos falando, nas vibrações. E não está num determinado objeto. Como que poderia o princípio inteligente, o ser pensante, ser dominado e controlado por um ser material, por um objeto material? Não posso nem usar ser, né? Um objeto material. Não dá para a gente conceber isso dentro da lei divina. O Espírito é que age sobre a matéria. É o Espírito que domina a matéria. E nós temos que desenvolver essa nossa inteligência e capacidade. E termos essa certeza. Se nós dominamos, eu não posso, e objeto nenhum é capaz de me dominar. Ah, mas se eu deixar, eu sou livre. Se eu sentir que aquilo... Gente, você pode ter certeza. Aquilo vai ter influência. Não o objeto, mas a minha forma de externar, a minha forma de vibrar, os meus pensamentos, os meus sentimentos. É isto, tá? De novo, não pode ser um talismã, mas exatamente esta energia, vibração e sentimento que nós temos. Lógico que isso é bom e interessante também explicar. Tem determinadas pessoas que possuem faculdades mediúnicas, e aqui eu posso citar como exemplo a psicometria. O que é a psicometria? É justamente aquela capacidade, aquela faculdade que alguns médiuns possuem de, ao simples toque de um determinado objeto, ele sente toda aquela energia que envolve o objeto, muitas das vezes a história daquele objeto. Por quê? Porque nós podemos sim colocar em determinadas coisas estas nossas vibrações. E aí alguém que tem essa facilidade, ele vai pegar e vai justamente sentir e captar. Mas é a questão do talismã? Não necessariamente. O próprio Divaldo já contou para nós, né? Que uma vez uma pessoa foi falar, comentar com ele, que é muito bom, né? Porque ele é conhecido, ele viaja para muitos países, conhece muitos lugares. E aí o Divaldo falou para ele, olha, não é bem assim não. Justamente por conta do compromisso que o próprio Divaldo tem, ele fala que às vezes ele chega num quarto de hotel, quando ele deita na cama e põe a cabeça ali no travesseiro, ele costuma, em alguns momentos, sentir toda a energia daquelas pessoas que estiveram ali naquele quarto e, de alguma forma, deixaram ali uma certa carga energética que o prejudica. Então, mas é lógico, isso depende muito da faculdade mediúnica. Aqueles que conseguem perceber, fica fácil de trabalhar, mas tem pessoas que não percebem. Tem pessoas que entram num determinado ambiente, captam a energia que está ali naquele ambiente, mas ela não consegue perceber que aquilo é proveniente de
outras pessoas, que outras pessoas deixaram. Não. E aí, é claro, quando você não sabe, você sequer vai fazer uma oração para tentar mudar a vibração daquele local, daquele ambiente. Quando você sabe, opa, existe uma energia, vamos trabalhar junto com a espiritualidade para nós dissiparmos essas energias, para nós trocarmos as energias deste ambiente, tá? Por isso que o conhecimento, ele é fantástico. E nós vamos ver na questão seguinte, sim, na 555, onde Kardec fala para a espiritualidade responde, e Kardec, no seu comentário, ele vai citar magnetismo e espiritismos. São ciências que nos ajudam a entender e interpretar uma enormidade de fenômenos que a maioria das pessoas não conhecem e não entendem. A doutrina espírita, ela tem essa importância, gente, para nós, tá? Para nós, não somente os espíritos, mas para todos aqueles que buscam o conhecimento, porque você vai encontrar explicações para coisas que, para a sociedade, é algo maravilhoso, é algo sobrenatural, é algo que escapa à nossa capacidade de compreensão. E é o que diz a questão 555, onde Kardec fala assim: ô espiritualidade, então qual que é o significado que eu posso dar aí para a palavra feiticeiro? O que é um feiticeiro? Principalmente na Idade Média, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram condenadas, em especial pela própria Inquisição, porque eles achavam que eram feiticeiros, que eram bruxos, que aquilo que eles faziam era bruxaria. Nossa, imagina só, né? Nós agora, naquele período, chegar com um aparelho celular lá na época da Idade Média, nós estaríamos perdidos, né? Qualquer pessoa que possuísse uma faculdade mediúnica estava realmente perdida. Então foi um momento muito delicado da nossa própria história. E aí Kardec pergunta: peraí, o que eu posso entender por feiticeiro? E eles falaram: Kardec, feiticeiro nada mais é, porque as pessoas não sabem e trazem principalmente conceitos corretos e adequados, feiticeiro nada mais é do que aquela pessoa que possui uma faculdade mediúnica, possui uma sensibilidade mais aguçada. E aqui eles tocam em dois pontos principais: aqueles que possuem uma força magnética ou possuem a dupla vista. Vocês imaginam, você chega perto de alguém e alguém fala: ó, isso do seu passado, do seu presente ou do seu futuro. Uma dupla vista. E aí você logo se assusta: poxa, a pessoa é feiticeira. Então a espiritualidade falou: nada mais é do que isso. Só que é o seguinte: a sociedade, como desconhece completamente a lei que rege os fluidos, desconhece completamente o que vem a ser mediunidade, desconhece completamente esta capacidade que determinadas pessoas têm de observar o mundo espiritual à sua volta, elas vão entender e vão achar que tudo aquilo é algo sobrenatural e que aquela pessoa não passa de uma feiticeira. Os sábios, os próprios sábios enfrentaram muito disso. Muitas pessoas faziam as suas descobertas e escondiam, porque se alguém visse que descobriram alguma coisa nova e diferente, ia taxar de feiticeiro. E aí é lógico, sendo feiticeiro naquela época, a fogueira era praticamente certa para aquelas pessoas. Então, é algo muito complexo, muito delicado. E de novo, né, aqui nesse ponto, como eu disse, Kardec faz um comentário. Se nós conhecemos, ou quando nós conhecemos completamente as leis que regem o mundo espiritual à nossa volta, se nós conhecemos o magnetismo e o espiritismo, essas duas ciências, nós teríamos a chave de uma enormidade, ou eu poderia dizer, da quase totalidade dos fenômenos que envolvem a humanidade, tá? Então, feitiçaria, esse tipo de coisa não existe. Existe sim pessoas dotadas de uma capacidade, uma força magnética ou uma dupla vista ou qualquer outra faculdade mediúnica que para outros são taxados de feiticeiros. Mais à frente, Kardec já pergunta, porque ele precisa saber, está falando de influência, né? De interferência de um mundo no outro. Mas espera aí, então fala para mim,
Tem determinadas pessoas que têm o dom de curar com simples contato com a pessoa. Isso não é um feiticeiro? Isso é o quê? Quem tem esse poder? Quem tem essa capacidade? Não é alguém especial? Aí a espiritualidade vai dizer, sim, é alguém especial. É alguém que tem uma força magnética. E aí, se eu estou falando em força magnética, eu estou falando em magnetismo, tá vendo? É alguém que tem uma força magnética. E essa força magnética, ela é, como diz a espiritualidade, secundada pelos sentimentos. Gente, lógico que a gente teria que, para poder debruçar sobre isso, pesquisar um pouco mais sobre o perispírito, sobre a matéria, sobre as próprias células. E aí a gente vai entender que o magnetismo nada mais é do que uma transferência de algo que eu possuo para determinada pessoa, e vai haver uma substituição. Porque o corpo, quando ele está doente, nada mais são do que células que estão doentes. E se eu elimino essas células doentes e troco por células de dom de curar, algumas pessoas têm que o simples fato de tocar, atrair o bem e o mal para aqueles que são lançados. É possível acontecer isso? Bênção e maldição. Eu posso direcionar e alguém atrair. Olha para vocês verem o questionamento de Kardec. E a resposta é no seguinte sentido: opa, peraí. Primeiro, que Deus não escuta uma maldição injusta. É a primeira coisa. Deus não escuta uma maldição injusta. Por quê? Como nós dissemos lá atrás, não há possibilidade de alguém influenciar ou interferir no outro se o outro não tiver que passar por aquilo, por aquele fato, por aquele episódio. Então, a maldição em si, ela não pode atingir quem não tem que passar por determinadas coisas, tá? Então, bênçãos e maldições, como diz a espiritualidade, geralmente, o que acontece? Os bons são abençoados, enquanto os maus são amaldiçoados. É o que a espiritualidade fala aqui nessa questão. A gente sempre tem esse caminho, o bem e o mal. Pode ter influência sobre as pessoas? Pode ter influência inclusive sobre a própria matéria. É possível ter esta influência sobre a própria matéria. Mas não preocupem, tá? Que a maldição ou a bênção é algo que está dentro destes desdobramentos, tanto da justiça quanto da providência divina. Ok? Então, nós fechamos assim essa parte. Estou até ouvindo aqui alguns comentários de alguém dizendo aí que travou e tal, mas eu acho e espero que ele esteja bem, o vídeo bem gravadinho, certinho, porque aí aqueles que perderam algum trechinho possam depois encontrar aí e verificar. Mais uma vez agradeço a todos vocês pelo carinho, pela participação. Amanhã nós estaremos aqui retomando as nossas reflexões. Amanhã, quarta-feira, em substituição à Gênese que terminou, a gente vai retomar aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos vocês, tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.